Onde foi minha libido? Eu sou Julia Kress, especialista em emagrecimento em mulheres na menopausa, e nesse vídeo eu vou te explicar para onde foi o seu libido. E se você não tem desejo de fazer sexo com frequência com o seu parceiro, é porque a falta do libido está batendo a sua porta e você não está sozinha nessa jornada. Existem centenas de mulheres que sentem o mesmo que você. Eu recebo com frequência centenas de alunas nas minhas novas turmas do programa Domine a Menopausa que chegam até a mim com este mesmo desafio, normalmente com a autoconfiança e a autoestima muito baixa, com a sensação de que estão ficando velhas apesar de serem muito jovens. Mesmo que o seu desejo sexual não seja tão forte como antes, o seu relacionamento pode estar mais forte do que nunca. Não há número mágico para definir o desejo sexual. Varia entre mulheres, estilo de vida ou até mesmo em que fase do climatério ou da menopausa. Os sintomas de baixo desejo sexual na maioria das mulheres incluem não ter um tipo de atividade sexual com frequência ou até mesmo incluindo a masturbação, que é muito saudável. Nunca ou apenas raramente tem fantasia ou pensamentos sexuais. Está ocupada com a falta de atividade sexual ou fantasias. Então, a solução ela não está em medicamentos que você deve tomar. A melhor coisa que você precisa fazer é cuidar do seu estilo de vida, fazer uma atividade física, melhorar a sua alimentação e livre-se da pressão alta ou da diabetes. E quais são as causas? As causas são várias, mas uma delas pode ser hormonal, incluindo o seu bem-estar físico, emocional e suas experiências e crenças e estilo de vida. A alimentação ela é fundamental. A atividade física, a relação que você tem com você mesma e o seu relacionamento atual com o seu companheiro ou com o seu esposo. E se você estiver enfrentando problema em alguma dessas áreas, isso pode afetar o seu desejo sexual. Agora vamos falar das causas físicas. As alterações físicas e medicamentos podem causar um baixo desejo sexual, incluindo problemas sexuais. Se você sente dor no relacionamento ou não consegue ter orgasmo, isso pode reduzir o seu desejo de estar com seu parceiro, a sua falta de libido. A falta do libido, você pode estar entrando no climatério ou na menopausa. E qual é a diferença entre climatério e menopausa? A menopausa se dá quando vem a sua última menstruação a contar um ano. E o climatério é quando seus hormônios eles começam a entrar em baixa. E aí quando o seu estrogênio começa a entrar em baixa, significa que você está entrando no climatério. O climatério ele é o todo, inclui até a pós-menopausa, a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Eu também quero falar com você sobre as doenças que tiram o seu desejo sexual. Muitas doenças sexuais podem afetar a sua falta de desejo sexual, incluindo artrite, câncer, diabetes, pressão alta, doenças das artérias coronárias e outras doenças neurológicas. E os medicamentos, eles podem influenciar no seu desejo sexual? Sim, principalmente os antidepressivos, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina, são conhecidos por diminuir o desejo sexual. E os seus hábitos, como é que fica nessa história? Um corpo saudável, ele é muito mais resistente a determinadas sensações. Agora, se você é uma pessoa que bebe álcool ou você fuma, isso está afetando também o seu desejo sexual. O mesmo vale para as drogas de rua. Além disso, o tabagismo diminui o fluxo sanguíneo, o que pode acalmar a sua excitação. Eu quero dizer, você perde a vontade de estar com o seu parceiro, até mesmo de se tocar. E cirurgias? Qualquer cirurgia relacionada aos seus seios ou ao seu trato genital também afeta o seu desejo sexual.
a sua libido também cai. Ainda falando dos motivos que causam a falta do libido, a fadiga, ela leva o corpo à exaustão, principalmente se você cuida de idosos ou até mesmo se você cuida de crianças. Tudo isso vai contribuir para a sua baixa libido. A fadiga causada por doença ou cirurgia também pode desempenhar um papel em um baixo desejo sexual, mas as alterações hormonais, ela mexe com o corpo inteiro. Essas alterações nos seus hormônios, elas podem alterar o seu desejo sexual por completo. A menopausa ou o climatério, propriamente dito, podemos dizer que os níveis de energia do estrogênio caem durante a transição do climatério para a menopausa. Isso pode deixar você menos interessada em praticar a relação sexual ou até mesmo você praticar a automasturbação, porque os tecidos da vagina, eles ficam muito finos. E praticar o ato sexual, ele fica extremamente doloroso e desconfortável, embora muitas mulheres tenham relações sexuais satisfatórias durante esse processo de climatério e menopausa. A maioria das mulheres, elas passam por essa fase da falta do libido. Eu, particularmente, eu tive uma mudança trágica. Eu sempre gostei muito de namorar. Só que quando eu entrei na fase do climatério, eu não entendia por que eu tinha perdido essa vontade. Além disso, nós temos também as causas psicológicas, né? O seu estado de espírito, ele pode afetar totalmente o seu desejo sexual, incluindo problemas mentais como a baixa estima, a ansiedade, depressão, o estresse financeiro, o estresse no trabalho, históricos de abuso sexual, experiências negativas. Você entende? Uma das maiores queixas que eu recebo nas minhas mentorias é a falta de conexão que a mulher ela tem com o parceiro quando ela entra nessa fase da menopausa, porque o homem ele continua em alta, ele continua com seu libido em alta, e a mulher ela perde essa conexão, essa falta de vontade, esse conflito, essa luta, esse problema mal resolvido entre os dois, porque é importante que haja uma comunicação entre o casal. É fundamental que você conte para o seu parceiro o que está acontecendo com você. Não tenha medo, não tenha medo. A má comunicação das necessidades e preferências sexuais pode se tornar um problema para você. Em alguns casos, a maioria das mulheres, elas têm vergonha e elas se sentem abandonadas pelos seus maridos, seus companheiros. E uma coisa incrível que acontece é que ela fala, ele não entende porque eu tô assim. Mas na verdade, nem você entende por que você tá assim. Eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo agora, você não sabe, você não tem noção porque você perdeu o libido. Às vezes, nossa libido, ele pode dissipar durante a menopausa. Porque eu faço parte desse grupo. O meu libido, ele ficou muito fragilizado. Muitíssimo fragilizado. Só que até o final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que eu fiz para melhorar a minha conexão com o meu esposo. Principalmente, ter coragem de conversar com ele, de abrir o jogo, colocar as cartas na mesa e explicar para ele por que eu estava sempre dizendo não de uma maneira muito suave. Só que chega uma hora que ele diz, assim não dá. Eu já conheço todo o seu estoque de desculpas. E aí, um belo dia, você descobre que o seu marido está flertando com alguém no Tinder. Então, para que isso não chegue a esse ponto, eu aconselho que você tenha uma comunicação clara com seu esposo. Você sente com ele, converse com ele, faça todos os exames e mostre para ele como está a sua situação hormonal. Para que ele, com certeza, que se ele te ama, ele vai entender todos esses conflitos que está passando com você. Porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu participei com meu esposo, tudo que estava acontecendo comigo, acordar chorando,
irritabilidade, mau humor, calorão, engordando sem parar, sem vontade nenhuma de desejo, não tinha desejo de nada. Eu ficava contando os dias e as horas justamente para ele ficar longe de mim. Eu fazia questão de dormir tarde, justamente para quando eu fosse para a cama, ele já está dormindo. Então, essa má comunicação, essa comunicação oculta que eu criei entre eu e eu mesma, isso gerou um conflito, um problema de confiança entre eu e ele, porque eu prometia que ia ser, que aquele dia ia acontecer, e eu deixava ele dormir para depois eu chegar na cama. Quem nunca, né? Então, a perda de libido nessa fase do climatério da menopausa, ela é bastante acentuada para muitas mulheres. Às vezes, o nosso libido, ele pode dissipar durante esse processo. Mas, o que eu posso falar para você é que você precisa ter uma comunicação assertiva com o seu companheiro para que ele possa ficar do seu lado e juntos vocês vão resolver essa situação. Até mesmo porque você tendo apoio dele e sabendo que ele está te apoiando, você não vai de forma nenhuma correr o risco de ser traída. Uma das maiores queixas que eu recebo das novas alunas que entram na turma do programa Domine a Menopausa é emagrecimento, calorão e a falta do libido. A falta do libido é o termo que nós usamos para descrever a falta de interesse sexual. Existem várias razões distintas, como eu já citei, para você perder o desejo sexual. Mas durante essa fase do climatério e da menopausa, existem duas principais razões da perda do libido durante esse processo. O psicológico é quando a mulher não tem interesse emocional pelo sexo, nem mesmo pela automasturbação. E o físico é quando você sofre de secura vaginal, por exemplo. Isso geralmente causa um desconforto durante a relação. A relação fica desinteressante, fica dolorosa e, portanto, a perda do libido é um resultado esperado. Porque a dor não é só durante a relação, a dor é depois da relação. E aquele atrito naquela pele fininha, pele seca fininha, é a mesma coisa que você está com afta e você vai ao dentista e ele pede para você abrir a boca ao máximo que você puder. Então é uma dor, é um desconforto que realmente é insuportável. Muitas vezes esse sintoma não é visto como um problema no climatério e da menopausa. Mas não se preocupe, o que eu posso afirmar para você, se você tem acima de 40 anos, não se sinta frustrada, porque essa é uma das maiores razões das mulheres se sentirem não jovens. Elas se sentem como se elas não tivessem mais que participar disso. É como se o desejo sexual fosse uma coisa do passado, que isso não é mais para mim. Como assim? É óbvio que o desejo sexual, ele é para você. Eu conheço mulheres de 70 anos que têm orgasmo normalmente. Por que não você? Você tem mais de 50 anos para viver uma vida intensa, uma vida prazerosa, uma vida com muitas razões para você continuar tendo orgasmos duplo. Você tem muitas razões para continuar tendo orgasmo. Hoje eu escutei de uma nova aluna que acabou de entrar no programa Domine a Menopausa. Eu fiz uma entrevista com ela, que é o que eu faço normalmente com as alunas que estão entrando no programa. Elas ganham de bônus uma mentoria durante 4 semanas para dar aquele start inicial e eu entender como eu vou trabalhar com cada uma delas. E uma delas tem 53 anos e ela me disse assim: Júlia, eu já fui traída tantas vezes que isso não é mais para mim. Pode ser que um dia eu arrume um par de sapato velho para esquentar os meus pés. O que ela quis me dizer?
que quem sabe um dia ela encontra alguém e que nesse momento a falta de desejo sexual e a falta de libido para ela já é uma coisa normal. Quando a mulher ela tem essa falta de desejo sexual, ela deixa de se sentir poderosa e atrativa. Porque tudo que uma mulher mais gosta, sinceramente, fala a verdade, é saber que ela domina o seu companheiro na cama. E se você é solteira, pretende arrumar um relacionamento e você não tem mais desejo sexual, como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Me conte. Então, tudo que você precisa é resolver essas questões para que você tenha uma vida mais plena. Você é mulher, você é bonita, você é poderosa. A falta de libido, ela tá tirando isso de você. E você pode recuperar a falta de libido sim. E essa falta de libido, isso pode estar causando um certo transtorno e afetando a sua autoconfiança. Por que a menopausa causa falta do libido? Eu vou te explicar. Há várias razões para essa perda do libido, mas na menopausa, a principal razão são os hormônios estrogênio, progesterona e a testosterona. Eu estou explicando para você entender de onde vem essa falta do libido quando você está no climatério ou na menopausa. A progesterona e a testosterona também desempenham um papel importantíssimo nos níveis de libido. A testosterona é o principal hormônio por causar o desejo sexual. Já a progesterona estimula a produção desse hormônio. No entanto, durante a menopausa, os níveis de progesterona também diminuem, resultando na perda do libido. Então, qual é a solução? A solução é você fazer um exame, você procura o seu ginecologista e solicita um exame dos seus hormônios para saber como estão os seus níveis de progesterona, testosterona e estrogênio, tá? E com isso, você vai ter mais assertividade. Agora, quais são os remédios caseiros? Isso eu quero que você anote agora. Quais foram os remédios caseiros que eu usei e que até hoje funciona, não só para mim, mas também para as minhas alunas. Por quê? Eu também estou no campo de batalha. Tudo que eu aplico nas minhas alunas, eu também estou aplicando em mim. Por quê? Se você está recebendo informações de uma pessoa que ouviu falar na menopausa, que ainda não chegou na menopausa, isso é balela. Para você dar atenção e ouvidos para uma pessoa que está te passando a informação, essa pessoa precisa ter vivido no campo de batalha todos os problemas que você está passando. Então vamos lá. Sugestão de remédios caseiros número 1. Exercício aeróbico regular. Como assim? Ginástica? Exatamente. Ajuda a aumentar a sua resistência e a sua força e muitas vezes você vai sentir tão bem, mas tão bem, que você vai começar a sentir bem com você mesmo e isso vai fazer muito bem para sua autoimagem, aumentando a sua libido. Segunda sugestão caseira é passar um tempo a sós com o seu parceiro, longe de tudo e longe de todos. Porque se você perde a conexão com o seu companheiro, automaticamente você vai estar reduzindo o seu desejo sexual, naturalmente. É importante que você possa se comunicar bem com o seu parceiro para aumentar o seu vínculo emocional. E a sugestão número 3 é o estresse. Aprender a controlar o estresse, embora isso seja um pouco mais difícil de fazer. Mas o estresse, ele tem um grande impacto negativo na sua libido. Se você sentir que o estresse é a raiz do problema, combater o estresse e isso aumentará os seus níveis de libido. Então, sugestão número 3, aprender a controlar o estresse e saber diferenciar se realmente é o estresse que está deixando você com falta de desejo sexual. E a sugestão número 4 é adicionar à sua dieta alimentos que aumentem o seu libido.
Existem vários tipos de ervas que podem aumentar o seu desejo sexual. No meu programa Domine a Menopausa, nós temos uma dieta fitoestrogênica. Aqui mesmo no YouTube, você pode procurar o vídeo, que eu tenho um vídeo com a nutricionista Viviane Andrade, que ela explica juntamente comigo o passo a passo. Eu vou deixar aqui abaixo um link do vídeo que tem todo esse cardápio completo para você. A perda do libido, ela pode ser complexa devido às causas psicológicas subjacentes. E se o sintoma estiver associado a outros sintomas da menopausa, como cansaço, lapso de memória, use uma alimentação que contenha os isoflavonas. Um exemplo são os grãos de soja, eles são ricos em isoflavona. A dieta fitoestrogênica, que é recomendada dentro do programa Domine a Menopausa pela nossa nutricionista e alquimista alimentar Viviane de Andrade, eu abri uma aula aqui para vocês, que está aqui no canal do YouTube com todos os detalhes desse cardápio. E se você gostou desse vídeo, de todas essas dicas que eu dei para você, você também pode falar diretamente comigo lá no Instagram, no direct, @domineamenopausa. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu site, domineamenopausa.com.br, e você me segue no Instagram e nós falamos por lá. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e nós nos vemos no próximo vídeo.